Nesse cantinho aqui, o que nós temos? Ó, eu não tenho continuidade de laje, isso aqui é uma laje que está em balanço. Fala pessoal, Fabrício por aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia BIM. Vou pedir para vocês, curtam, comentem, o feedback de vocês é muito importante. Se inscreva no canal e ative as notificações. Pessoal, vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar aqui no TQS, no Revit, como é que eu fiz para poder resolver essa laje em balanço. E fique até o final do vídeo para que você veja também ali um vídeo da obra, tá? Então aqui na Engenharia BIM, vocês já sabem, seja aqui no canal do YouTube, seja na plataforma engenhabim.com, onde nós temos lá os cursos para engenheiros e arquitetos, sobre BIM, cálculo estrutural, projeto executivo, instalações prediais, coordenação, planejamento e controle de obra, enfim. A gente fala de obra, a gente fala de projeto, então a gente mostra o digital e mostra também lá o real. Essa ponte ela é muito importante para que a gente tenha um entendimento de como realmente funciona um projeto na prática. Então olha só que interessante, o que eu tenho aqui? Vocês viram ali na abertura alguns vídeos, né? Alguns trechos ali na verdade, da obra. Lá no final tem uma parte mais completa para vocês. Agora, no início, o que eu quero abordar aqui? Tá vendo que eu tenho esse balanço? Eu tenho essa laje em balanço e eu tenho esse trecho aqui também em balanço. Existem algumas formas de se resolver isso. Eu vou mostrar como eu faço, tá? Não existe uma única forma certa de se fazer. O importante é que funcione de forma segura, prática, que seja facilmente executado na obra e economicamente viável também. E dessa forma que eu faço aqui, isso funciona, tá? Pelo menos aqui nas nossas obras. Então, olha só, eu vou ver aqui pelo topo, só para vocês entenderem como é que é a concepção aqui dessa estrutura. Aqui, ó, isso aqui é na garagem, tá? A garagem, então, a gente tem uma laje que está por cima da garagem, que vai vir um telhado aqui depois. E nós temos, ó, esse trecho aqui em balanço, tá vendo? Ó, esse beiral aqui e esse beiral aqui, ó. E isso daqui, ó. Tudo isso aqui é beiral. Tá vendo? Ó? Beiral, beiral e beiral. O que acontece aqui, pessoal? Quando a gente trabalha com beiral com laje treliçada, e muito cuidado com beiral com laje treliçada, porque eu gosto de fazer com laje maciça. Mas para essa obra eu fiz por quê? Porque é uma obra que eu estou realmente acompanhando diariamente, semanalmente, então ela vai ser executada, ela está sendo executada já exatamente da forma que a gente está projetando. Então eu confiro tudo isso daqui, porque beiral em laje treliçada, a execução tem que estar exatamente igual ao projeto, tá? Da forma que você calculou, os esforços que você viu, para que não tenha nenhum tipo de problema. Então aqui é o seguinte, o que dá para fazer aqui, ó? Nós temos aqui as vigotas, ó. Tá vendo? As vigotas, elas continuam. Deixa eu mostrar aqui no TQS também como é que fica. Ó, aqui tá mais simples de visualizar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho essa laje aqui, deixa eu pegar aqui a armadura negativa, vertical, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho uma viga aqui, essa viga é essa daqui, ó. Essa viga aqui, deixa eu pegar ela aqui. Ó, tá vendo? Essa viga aqui, ó. Essa viga, certo? De fora a fora. Que vai ser essa viga aqui também. E eu tenho o quê? Eu tenho as minhas vigotas sendo colocadas aqui, ó. De fora a fora. Eu não tenho uma quebra de vigota aqui. Eu deixo a vigota passando direto. Porque essa ponta aqui está em balanço. E aqui eu tenho outra viga, que é a viga da garagem, que é essa viga autona aqui, essa viga que deu bastante armadura. Porque ela ficou dessa altura toda por conta de imposição arquitetônica, né? Faz parte da fachada. Então tá vendo? O que eu tenho aqui? Eu tenho as vigotas todas penduradas aqui nessa ponta, em balanço mesmo. E eu concreto isso tudo junto. O que vai acontecer? Que vai dar um negativo mais alto nessa laje aqui, certo? Olha só como é que ficou de ferro negativo. Depois eu vou abrir o modelo de grelhas também, tá? Então olha só, tá vendo? Eu coloquei, o que eu gosto de fazer, pessoal? Eu gosto de colocar em laje treliçada, eu detalho a barra junto com a nervura. Então em cada uma das nervuras, ó, eu tenho aqui, ó, 6 ferros de 10 em cada uma das nervuras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barras em cada uma das vigotas, eu tenho amarrado uma barra de 10 milímetros. Aqui eu tenho 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vigotas aqui. Tudo bem, isso é simples até de resolver e na obra é muito prático, né? Tem que estar bem calculado. Da onde vem esse ferro negativo? Quando eu venho aqui, deixa eu abrir isso aqui, ó, deixa eu voltar lá no TQS, deixa eu colocar aqui em sistema, TQS Lajes, vou colocar na edição rápida de armadura para a gente poder entender isso aqui melhor, tá? Vou colocar aqui negativo, vertical, já está, ok, ok.
Aqui está a armadura, tá vendo? Ó? Aquele desenho que eu acabei de mostrar para vocês. De onde vem isso? Vem das faixas. Nós temos vídeos no canal do YouTube aqui da Engenharia BIM, de um curso gratuito de projeto estrutural para estrutura de pequeno porte aqui no YouTube. A gente aborda isso em todos os nossos cursos de TQS lá da plataforma engenhariabim.com. Então, olha só, tá vendo que eu tenho esse agrupamento de faixas aqui? O que as faixas fazem no TQS, pessoal? Elas agrupam os esforços, que vem da onde? Quando eu desligo faixa e ligo diagrama, olha aqui os esforços aqui, tá vendo? Tá vendo que ele tem esse esforço negativo aqui? Olha o negativo aqui, que é um negativo bem pequeno até, mas eu tenho que levar em consideração o momento mínimo. Então, por isso que deu barras de 10 milímetros ali, por conta do momento mínimo. Esse momento mínimo ele é calculado em função da minha nervurinha aqui. O que eu tenho de seção da nervura? Então, eu tenho essa seção da nervura aqui, eu tenho que colocar armadura mínima. Tem um momento mínimo, tenho armadura mínima, então eu tenho que detalhar aqui o mínimo também, quando o esforço ele é menor do que o que daria com a armadura mínima, tá? Então é daqui que vem isso. Beleza, resolvido. Agora olha só que interessante. Aqui eu tenho continuidade, tá vendo? Aqui eu tenho continuidade, mas aqui não. Nessa região aqui que eu tenho um maciço. O que aconteceu aqui? Na arquitetura, esse beiral, ele se prolonga, ele não pega apenas aqui a minha laje que está aqui em balanço. Ele vai se prolongar além, inclusive, do pergolado. Olha o pergolado aqui, tá vendo? Então, se eu tenho esse pergolado aqui, eu tenho esse pedaço de laje aqui, eu não tenho continuidade. Aqui a vigota vai de fora a fora. Aqui eu não tenho vigota para ir de fora a fora, porque aqui está vazado. Olha lá o meu pergolado. Então, o que eu tenho que fazer? Olha o ferro negativo aqui. Ó, isso aqui é o ferro negativo porque funciona como se fosse uma marquise. Se eu não tenho continuidade, como que essa laje vai ficar presa? Ela vai ficar presa na minha viga. Então esse trechinho está engastado nessa viga aqui. E é por isso que deu esse detalhamento. Olha o ferro negativo aqui que ele está fazendo. Ó, ele vem, dobra, vem aqui, desce e vai até o fundo da viga. Esse aqui nem é o detalhamento final ainda, nem é a versão final de projeto. Aqui também não é. O que eu gosto de fazer aqui? Ó? Eu dou um duplo clique nesse detalhamento. Deixa eu voltar aqui. Na verdade, nem é aqui que eu faço isso. Eu vou na interface já de desenho mesmo, ó, armadura negativa vertical. Lembrando, pessoal, eu estou passando mais rápido nessas questões aqui, porque já tem vídeo, tem um curso completo de TQS aí para vocês gratuito no canal do YouTube e tem os lá da plataforma engenhariabim.com mesmo. A gente está focando aqui realmente na diferença entre um ferro negativo, entre um detalhamento, uma execução de uma laje que está em balanço com laje treliçada e aquela que está engastada na viga. Então, olha só que interessante aqui. Quando eu venho aqui em ganchos, eu gosto de colocar um gancho de 90 aqui ainda, tá? Eu viro e coloco para baixo. Esse gancho vira aqui, tá? Então, eu gosto de fazer isso aqui. Olha só, esse ferro aqui é exatamente esse ferro aqui. Eu ainda tenho armadura positiva, tá? Então, eu tenho armadura positiva nessa direção e tenho nessa direção aqui também, ó, lá embaixo, tá? Então, eu tenho armadura negativa aqui também na armadura positiva. Aqui, se eu voltar lá para a interface de edição rápida de armadura, no TQS, o que eu tenho aqui? Ó? Vamos lá. Edição, sistema, TQS Lajes. Aqui, vamos aqui na edição rápida de armadura. Está gostando do vídeo? Não se esqueça de acessar engenhabim.com. Você vai encontrar cursos completos, voltados para a prática, com projetos e obras reais e a didática única do professor Fabrício. Tudo organizado por disciplina, para você estudar exatamente o que precisa, direto ao ponto. Entre lá, escolha seu curso e continue evoluindo com a gente. Agora sim, de volta ao vídeo. Vou colocar momento positivo. Beleza. Olha só. Isso aqui é ferro positivo, ó. Barrinha de 6. Ali era barrinha de 8 milímetros, tá? O negativo aqui, se eu não me engano, ele deu de 8. Deu de 6,3 na verdade. Depois eu acho que eu mudei para 8. De qualquer forma, olha só, tá vendo? Aqui negativo em uma direção, negativo não, positivo em uma direção e positivo na outra direção. Então é uma lajinha maciça, tá? Qual que é a diferença? A grande diferença está no engastamento, que eu não tenho laje, continuidade para pegar esse ferro negativo. Olha o ferro negativo que eu tenho aqui para a continuidade que eu tenho na laje treliçada, tá vendo? A barra reta. Eu pego aqui e levo isso embora. Aquelas barras de 10 milímetros que eu mostrei para vocês ali no TQS. Essas barras aqui, ó. Olha elas aqui, tá vendo?
Então essas barras são as barras negativas. Reto, eu não tenho isso para fazer aqui, então eu tenho que engastar na minha viga, tá? Coloco uma armadura aqui, depois eu tenho também a malha pop, que é aquela armadura que vai por cima, construtiva, para evitar que apareça uma fissura nessa emenda aqui, né? E do lado de cá, pessoal, como é que eu resolvi isso? Olha só que interessante. Aqui, eu gosto de trabalhar com viga faixa. O que é a viga faixa? Olha que interessante essa viga aqui. Essa viga aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Ó, tá vendo? Ó? Ela é uma viguinha de 16 centímetros de altura, a mesma espessura da laje, que ela fica aqui por baixo, ó. E eu coloquei as minhas vigotas aqui nessa direção, para esse lado. Olha aqui o engastamento que eu tenho aqui, de laje para laje. Aqui eu posso colocar uma outra viga e engastar isso daqui aqui, tá? Então eu tenho desse lado, eu garanto o meu beiral assim. E do lado de cá, eu garanto o meu beiral sendo colocado nessa direção dessas vigotas aqui. Legal isso, né? Olha só como é que fica o detalhamento da viga faixa. Deixa eu abrir aqui no TQS. Vamos vir em piso superior, vigas. Vamos vir na edição rápida de armadura. Vou colocar para selecionar na... Ah, já está aqui, ó. Pronto, V15. Olha o que eu tenho aqui, tá vendo? Eu tenho 3 FI de 8 na parte superior, porque vai dar um negativo um pouquinho maior, né? E 2 de 8 embaixo. E tenho 2 vezes de 6.3, essa armadura aqui. Né? Então tem essa armadurinha aqui no meio, ó. Aqui em 3D vai dar para ver, tá vendo? Um de 6.3 de cada lado. Um de cá e outro de cá também. Legal isso, né? Com isso eu consigo apoiar minhas vigotas naquela direção. E com isso eu consigo resolver uma laje beiral de canto. E do lado de cá, eu consigo resolver essa questão aqui do maciço, tá? Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, ó, isso tudo vem da onde? Vem dos esforços, vem do nosso lançamento, que foi feito lá no modelador estrutural. Então tudo que eu fizer, eu tenho que fazer o seguinte, ó. A primeira coisa que eu faço é vir no modelo de grelhas do TQS. Então, em um software de cálculo, como é que funciona? Eu faço a modelagem, faço o lançamento das cargas, faço o lançamento dos elementos estruturais, e a partir dali eu gero um modelo matemático. No TQS e no Eberic é um modelo de grelhas para a laje. Então, olha só o que ele fez aqui. Tá vendo essas barrinhas? Eu vou colocar aqui o ELS, que eu quero analisar o deslocamento. Vou ligar o deslocamento. Olha só como é que fica o deslocamento da minha laje. Tá vendo? Ó, da minha laje nervurada. Aqui, essa não é a versão final, como eu falei para vocês, não tinha nem lançado a viga aqui ainda, tá vendo? Ó, ele ficou penduradinho do lado de cá. Como é que eu resolvo isso? Só colocar uma viga aqui, sem problemas. E olha como é que fica aqui na ponta o deslocamento, 0,13 centímetros, muito pouco, né? Então a gente resolve o lado de cá. Aqui a gente coloca a viga e resolve esse lado também. Agora de cá, olha a minha laje em balanço, como é que fica a pontinha dela aqui, tá vendo? Ó? E olha como é que fica a grelha na laje maciça. Eu tenho grelhas menos espaçadas, onde eu tenho cada uma das grelhas, eu vou colocar uma barrinha, uma armadura para poder resolver o que eu tenho de esforços solicitantes aqui, uma outra aqui, e o ferro negativo eu resolvo lá engastando isso na minha viga, tá vendo? É o que eu tenho que engastar. E a viga é importante, hein? Quando eu tenho marquise, a viga ela tem torção. Como é um balanço muito pequenininho, uma laje que não tem carga nenhuma, não tem carga permanente aqui, que não seja o peso próprio, então é um modelo um pouco mais simples, tá? Mas de qualquer forma, essa viga torce um pouco. Ela vai torcer por quê? Porque essa laje vai descer e ela tende a girar o seu apoio, que é a viga. Portanto, a viga ela vai ter um pouquinho de torção. Então, é um assunto até que eu quero trazer separadamente depois em um outro vídeo. Pessoal, isso que eu queria trazer para vocês, um assunto importante, interessante, falar aqui sobre como a gente pode trabalhar para resolver beiral. Muito cuidado em beiral com laje treliçada, tá? Eu, por exemplo, não gosto de trabalhar com laje treliçada em balanço se eu tiver que colocar platibanda, parede aqui em cima, porque já a carga já fica bem maior, os esforços ficam maiores, né? E aí a gente tem que realmente garantir que seja executado exatamente como está no projeto, senão pode vir a dar problema. É mais seguro trabalhar com maciço, tá vendo? Daqui para cá eu poderia tirar todas as nervuras, fazer uma laje maciça aqui em balanço, certo? E aqui eu solto para a obra assim. Geralmente eu faço desse jeito para obras que eu tenho um acompanhamento, que eu não acompanho tanto quanto eu poderia. Agora, obras que eu estou mais próximo, obras principalmente aquelas que eu sou responsável pela execução, ou seja, eu vou acompanhar praticamente dia a dia, aí eu resolvo de uma maneira um pouco mais econômica, porque eu sei que vai ser executado exatamente como foi projetado. Isso é muito, muito importante. Pessoal, fiquem agora com os vídeos da obra, é muito legal isso, tá? Deixa o feedback de vocês aí no comentário, se esse tipo de vídeo ajuda vocês.
Peçam também algum tipo de conteúdo que seja do interesse de vocês. Eu acho que trazer essa conexão do projeto, daquilo que é feito no escritório, com aquilo que é executado na obra, isso muda, altera a experiência dos alunos, né? De como os alunos estudam com a gente aqui na Engenha BIM. Então o feedback de vocês é muito importante. Fiquem com o vídeo da obra. Um grande abraço. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Valeu! Pessoal, aqui é o seguinte, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma laje, que aqui a gente vai ter um telhado em cima, então essa daqui é uma laje de cobertura. A edificação, eu tô aqui no piso de cima, né? Então, aqui é o seguinte, como é que eu calculei essa laje aqui? Ela é uma beta 16, de fora a fora, daqui um pouco eu mostro lá dentro para vocês. E essa parte aqui que tem a cobertura de telhado, a gente tem aqui também um pergolado, tá vendo? Que também foi calculado, de concreto. Então aqui o que acontece? Qual que é a particularidade dessa laje? Nesse cantinho aqui, o que nós temos? Ó, eu não tenho continuidade de laje, isso aqui é uma laje que está em balanço. É uma laje de espessura de 16 centímetros. Aqui, ó, nessa região, daqui até lá ao final, vou mostrar para vocês, até lá na frente, o que a gente tem? A gente tem uma laje beta 16 e esse pedaço aqui tem balanço, é uma continuidade da laje. Então os trilhos e as vigotas, eles passaram reto por essa viga que está aqui. Aqui, ó, bem onde eu estou pisando aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma viga, essa viga aqui, essa é a viga que apoia essa laje, tá vendo? Essa viga aqui, ela vem de fora a fora. Então esse pedaço é um trecho maciço, que a armadura foi engastada nessa viga, tá? É como se fosse uma marquise, um pedaço de marquise. E aqui eu coloquei mais alguns ferros para poder travar, só para poder não aparecer uma fissura aqui, e realmente não apareceu, tá vendo? Então aqui eu tenho alguns ferros aqui nessa direção, tem ainda a malha construtiva, a malha pop, para não aparecer, né, uma fissurinha aqui, para poder solidarizar de alguma forma, pelo menos na capa, para não gerar fissura. Mas aqui está engastado na viga, como se fosse uma marquise. Então a armadura vem aqui, ela desce na cara da viga, até lá embaixo, ela vai embaixo também e ela sobe, tá? Então é como se fosse ali um rabinho de porco, que a gente diz na obra, né? Ela faz isso aqui, ó, vem e sobe. Por quê? Porque aqui eu não tenho continuidade, então a laje está pendurada na viga, está engastada na viga, diferentemente dessa situação aqui. Deixa eu mostrar o restante da obra aqui para vocês. Como eu falei aqui, ó, tudo beta 16, né? Para essa obra, já está concretada aqui parte dos pilares, né? O pessoal vai subindo parede e depois vai subindo pilares. Olha como é que as vigas ficaram bem executadas ali, olha a forma. Olha como é que ficou lá, tá vendo? Não apareceu... Qual que é o tipo de vistoria que eu faço? Não apareceu bicheira, não apareceu armadura exposta nessas vigas. Tá vendo? Tudo muito bem concretado. Laje bem molhada, bem úmida. A gente está em Ribeirão Preto, cidade muito quente, né? Uma região muito quente. Mas, de qualquer forma, a gente molhou muito essa laje aqui. Então, porque é importante, né? Para não perder excesso de umidade e aparecer alguma retração, enfim. Para o concreto perder água de forma controlada. Para poder garantir a cura do concreto. Tá vendo? Então essa daqui é a obra que eu queria trazer vocês hoje. Aqui tem as armaduras, a gente tem uma laje ainda. A gente vai ter uma beta 12 agora, que é a laje de forro. Então aqui o que acontece, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. Nessa região aqui, entre esses 4 pilares aqui, depois vai nascer um pilarzinho na viga em cima, eu tenho reservatório. A caixa d'água está aqui. Então aqui vai ser mais uma beta 16. Uma beta 16 aqui em cima, calculada para poder receber carga de reservatório. O restante vai ser uma beta 12, que é uma laje treliçada com 8 de altura, mais uma capa de 4 centímetros para poder dar 12. Que é uma laje de forro, né? O que tem nela? Vai ter carga de telhado, né? Não tem impermeabilização, não tem regularização, porque a laje ela vai ser coberta pelo telhado. E vai ter algumas cargas também de painéis de fotovoltaico, tá? Então é uma laje bem... com a carga baixinha, né? Diferentemente de uma laje igual essa daqui. Tá vendo? Ficou um vão legal aqui também. Aqui tem viga travando aqui por baixo. Eu vou esperar o pessoal retirar as escoras para poder mostrar para vocês como que ficou lá embaixo, tá? Depois. Então o pessoal vai retirar as escoras essa semana, eu faço outro vídeo para vocês. Ó, isso que eu falei para vocês antes, tá vendo? O que a gente tem aqui? A gente tem uma laje em balanço do lado de cá, as vigotas todas apoiadas aqui nessa direção. E do lado de cá a gente tem uma viga faixa. Essa viga faixa, tá vendo a forma ali de baixo? Então eu tenho essas vigotas sendo apoiadas nessa viga faixa. E aqui ó, já é a continuidade
daquela laje que eu mostrei para vocês lá em cima.